Apple, uma grande empresa de tecnologia que faz celulares para pessoas com namorados ricos, pessoas filhinhas de papai e pessoas que namoram seguranças de shopping. Este é o iPlace, o lugar onde você deixa um dos rins para poder comprar um fone Bluetooth. Brincadeiras à parte, eu fui pessoalmente no iPlace entrevistar uma inquestionável usuária de iPhone para saber por que ela acha a Apple uma marca tão boa. Bom, nós estamos aqui com uma usuária de iPhone que acabou de sair do iPlace e aparentemente perdeu um rim. Nunca te vi na vida. Qual é o seu nome? Eduarda. Oi? Eduarda. Eduarda? Eduarda, mas, sei lá, faz que ele tem um iPhone. A câmera. O que tem de bom na câmera? Qualidade ótima. Melhor do que a dos outros celular. Se agora eu te desse o melhor Motorola que tem, você trocaria pelo seu iPhone? Não. Este celular da Motorola é mais barato e tão bom quanto o iPhone 14 Pro. Por que não? Porque não é a mesma qualidade. Literalmente a mesma coisa. E aqui nós vemos um fanatismo por iPhone. A marca é boa sim, mas o quão bom é? Vamos conhecer a história de Steve Jobs, o criador do iPhone. Sejam muito bem-vindos ao iPhone, um documentário um tanto quanto duvidoso sobre a Apple. E como vocês viram lá no início, o iPhone, que por mais que tenha concorrente no mesmo patamar que o seu, ainda assim continua sendo o favorito de muitos usuários. E isso se dá à história da sua empresa, que lá atrás, nos anos 1970, iniciou-se com Steve Jobs. E quem melhor do que o próprio Steve Jobs para contar essa história direito pra gente? Professor Vinícius Lau, eu ouvi dizer que ele sabe quem você é, sabia? Infelizmente, Steve Jobs morreu em 2011, mas o Grupo 3 conseguiu alguns minutinhos no céu para falar com o homem que revolucionou o mercado eletrônico. Olá, Steve, como você está? Bom, vivo eu não estou, mas eu estou muito bem, obrigado. E pro Grupo 3 conseguir uns minutinhos aqui comigo no céu é porque a coisa é realmente importante. E antes que eu esqueça, eu quero mandar um abraço pro meu grande amigo, empreendedor e professor, Vinícius Lau. Bom, vamos começar. Steve, você poderia contar um breve resumo de como foi a sua história? Claro, a Apple começou com uma ideia minha e de um amigo meu. Nós dois tínhamos a finalidade de transformar a compra de um computador doméstico muito mais fácil, o que na minha época era algo muito difícil de se conseguir. Mas eu acho que isso tudo e muito mais foi muito bem explicado com maestria pelo Grupo 3. Eu gostaria de me aprofundar na história dos meus produtos depois dos computadores. Claro! Você acha que hoje em dia as outras marcas conseguem competir com o iPhone? Olha, essa pergunta eu nem preciso responder. É só você dar de cara com qualquer usuário de iPhone que ele te responde. Mas é claro que um iPhone é melhor. Vou até mostrar pra vocês. Esse aqui é o meu. Não acredito. Descarregou de novo. Bom, nota-se uma certa insatisfação nesse usuário da sua marca em função da bateria, Steve. Ué, tu ficou mais novo do nada, Jobs. Não se assusta, aqui no céu a gente pode escolher qual idade a gente quer ter. E com certeza isso acontece, não é uma desculpa do editor. Ah, sim, entendi. Bom, e sobre esse comentário da Ana Clara? Tem algo a dizer? Alguma melhoria se estivesse vivo? Quando se trata da Apple, estaremos sempre inovando, Dr. Elohane. Como, por exemplo, esse problema da bateria poderia ser resolvido se a gente adotasse uma bateria de carbono. Interessante. E quanto ao primeiro iPod lançado? Você poderia explicar pra gente qual foi exatamente o momento start para tal inovação? Eu sempre apreciei o inédito, então trabalhei nesse projeto secreto com uma bela equipe. O Start foi pensar em uma ferramenta para o coração incrivelmente legal, com 1000 músicas disponíveis no seu bolso. O mesmo Start serviu para o surgimento do primeiro iPhone, que inclusive, durante o processo dessa ideia, uma grande amiga esteve comigo. E essa amiga é a Sarinha. Se me permite, eu queria ouvir ela falando um pouco. Sim, eu e Steve éramos muito bons amigos naquela época. Eu lembro até de uma vez que ele chegou lá em casa vestido todo de preto. Eu achei até que fosse um idiota que eu tava devendo na época, mas era só o Steve Jobs.
E ele era muito gente boa na época, ele era muito legal. Ele dava vários passeios lá por Coelho Neto, ele passava lá por Guadalupe Shopping. Ele tinha até uma rixa com o pessoal de lá das Casas de Bahia, porque eles queriam vender um positivo pra ele. Ah, sim, a história do iPhone. É uma história até que engraçada, né? Porque tem uma vez que a gente foi sair pra tomar um sorvete, e daí ele tirou o tijolão dele do bolso e disse: ah, isso aqui não tem nada de inteligente. Até porque smartphone significa telefone inteligente, celular inteligente, né? E eu disse assim: ah, seria legal se a gente pudesse tocar na tela pelo menos. Cara, ele ficou parado me olhando assim por uns 2 minutos. E eu fiquei assustada. E depois do nada disso, ele saiu correndo com os braços levantados, gritando: iPhone, iPhone! Foi assim, uma parada muito de louco. A amizade é tudo, né? Mas, como nem tudo é só flores, Jobs, existem alguns não usuários que possuem opiniões bem negativas sobre o iPhone. Vamos a eles? Ai, não sei por que as pessoas enaltecem tanto a câmera da Apple. Meu LG tá com uma qualidade ótima também. Se bobear, roda até GTA. Bom dia, seus pobres. Hoje vamos ter uma conversinha sobre telefones com o Tio Day. Então, agora imagine comigo, pequeno funcionário do governo. Imagine que a Apple é uma maçã e a Samsung é uma garota chamada Sam. E a garota é esfomeada por dinheiro, quero dizer, comida. Então a garota come a maçã. E logo após isso, como qualquer outro ser humano normal, ela joga a maçã fora. Porque depois de comer temos que o quê? Jogar fora. Então, após isso tudo, pensamos: a Samsung ganhou da Apple então. Mas vocês esqueceram de um fator, meus pobrinhos: a moto. Mas que moto, Tio Day? O Motorola, seu burro. Motorola em qualquer lugar, filho. Motorola é vida, meus consagrados. Olha, isso é tudo crítica de invejosos. A Apple não é perfeita, mas vocês estão tratando ela como se ela fosse a Multilaser. Eu acho melhor a gente acabar a entrevista aqui. Eu não quero me estressar mais e eu tenho o programa do Ratinho para assistir. E esse foi Steve Jobs, o inventor, magnata e empresário americano, cofundador, diretor e presidente executivo da Apple. Um pouco impaciente, né? Mas o cara que fez história com o seu empreendimento. Após a entrevista no céu com Steve Jobs, a equipe do Grupo 3 decidiu voltar a entrevistar pessoas para saber a opinião delas sobre a Apple. Devo avisar que as opiniões são bem fortes e chocantes, principalmente a primeira entrevistada, que na minha opinião tem a opinião mais forte e chocante de todos os entrevistados. Então, se você tiver estômago fraco, recomendo que saia da sala. Então me diz, hater anônimo da Apple, o que você acha da empresa? Primeiramente, eu não gosto da Apple, tá? Ela é uma empresa suja. Ela trabalha de forma suja. Desde que Steve Jobs morreu, ela simplesmente cagou e andou para as ideias de inovação dele. Ela só liga pro lucro. Não acredita em mim? Ano passado eu vi na Showcase que milhares de usuários de iOS tiveram seus dados vazados pela Apple. Olha a irresponsabilidade deles. Fora que teve aquele caso há pouco tempo atrás do Batterygate, sabe? Tipo, a Apple simplesmente estava deixando celulares mais antigos lentos para poder vender melhor os outros novos, vender para mais usuários. E também para os usuários que tinham celular que tipo, já estava tranquilo para eles não estão nem aí. Simplesmente deixaram piores para obrigatoriamente fazer as pessoas comprarem celulares novos. Me disse se isso não é uma jogada suja de mercado. E não pode esquecer sobre o fato de que, desde que ela virou uma grande empresa na telefonia, o aumento de trabalhos quase escravo em vários países pobres, mais pobres da Ásia, aumentaram, tipo, muito. Tem noção do que é isso? Eu avisei que a opinião era forte, e talvez ela tenha me feito chorar no banho por 2 semanas seguidas. Mas vamos para uma opinião que talvez seja mais forte ainda. Eu gosto muito da Apple, é uma ótima empresa, recomendo muito. Eu avisei que era forte. Fala, futuros criadores de destino, aqui que tá falando o Renan e eu vou falar pra vocês os benefícios de uma empresa que revoluciona o mundo com sua tecnologia. Isso mesmo, a Apple, fundada pelo Steve Jobs.
O Renan fez um discurso de 7 horas e como não temos tempo para mostrar tudo aqui, vou resumir o que ele quis dizer em alguns segundos. Basicamente, o que ele quis dizer com tudo isso no vídeo foi isso aqui. Isso faz com que a marca tenha uma gama mais fechada de produtos e uma alta no custo de preço, porém é uma marca maravilhosa e, enfim, a Apple é revolucionária. No depoimento a seguir, vocês vão ver o quão rápido uma pessoa pode mudar sua opinião. Então me diz, o que você acha da Apple? Eu acho a Apple uma empresa tão mais ou menos. Eu diria que ela é até bem sem graça. Não sei o que as outras pessoas veem nela. Eu já vi melhores. O Pix já caiu na conta, tá? O que? A Apple? Nossa, eu amo ela é incrível. Após muitas entrevistas sem pé nem cabeça, eu finalmente consegui uma opinião sensata e sincera sobre a Apple. Bem, falar da Apple é sempre um desafio, né? Porque ela é uma empresa de tecnologia revolucionária. Seu criador, Steve Jobs, é um profissional que sempre esteve à frente do seu tempo. E esse é um legado que ele permanece até hoje. Isso é verdade, a Apple sempre pensou um pouco à frente do seu tempo, o que faz com que a gente aproveite uma gama de tecnologia muito maior do que existia há 10 anos atrás. Um exemplo de como nós podemos usar muito bem essa gama de tecnologia é a minha mãe, que usa todo esse poder para jogar um joguinho de arremessar bolinhas. Independente da opinião do público sobre a Apple, é um fato falar que ela revolucionou o mercado e o mundo ao qual conhecemos. Então, se você tem um telefone, não importa a marca, agradeça a Apple, que deu o primeiro passo na revolução dessa indústria. Sem a Apple, provavelmente você ainda estaria usando o Nokia tijolão.